por esses efeitos também imediatos na produtividade, quais são esses principais efeitos que a gente pode pensar a curto prazo, né, em empresas de pequeno e de grande porte? O que os estudos mostram, assim, também em outras realidades, outros países que a gente já pode observar a implantação da escala 5x2, e que a gente pode, inclusive, pensar como um argumento social, já que a gente está falando de uma causa, como você comentou, né, tem que ter uma principal. E se essa causa for social, de melhora de qualidade de vida do trabalhador, mas também argumentando essa questão da produtividade, o que a gente pode esperar nesses termos? Um impacto ali pequeno nesse início, ou a gente vai acompanhando aí esse aumento, talvez, ao longo dos anos e da implementação dessa pauta? Pensar numa empresa varejista, um comércio que funciona ali por 6 dias por semana, fazendo as suas vendas, tem seus funcionários, e na medida que é um pequeno comércio, ele não tem muitos funcionários também, então na medida que se tem essa redução de carga horária, talvez ele não consiga funcionar os 6 dias. Então ele vai ter uma redução da sua operação. Talvez essa redução da operação, dado que é uma empresa que não tem uma margem de lucro muito alta, pode ser que não consiga operar. Se a gente pensar que essa empresa vai acabar reduzindo o seu funcionamento e não conseguindo operar, a gente pode ter uma demissão. Então, nesse sentido que a gente fala que pode ter um impacto negativo. Mas, por outro lado, vamos pensar que esse mesmo comércio conseguiu se readaptar e conseguiu fazer que, mesmo trabalhando com um dia menos, consiga ali vender o mesmo volume de vendas que fazia com 6 dias. Então, a gente teve um ganho de produtividade. Essa empresa conseguiu operar em menos dias e entregar a mesma coisa que conseguiria. Então, nesse caso, o ganho de produtividade compensou a redução da carga horária. A dificuldade que a gente tem é pensar que todas as empresas vão conseguir ter esse ganho de produtividade inicial. É claro que pensando que o trabalhador pode ter um dia mais de folga, que o trabalhador pode ter um ímpeto maior de consumo, ele pode ter realmente uma vida um pouco mais favorável, isso faça com que ele aumente seu consumo também e isso acabe girando a roda da economia de maneira positiva. Mas nesse primeiro momento é muito difícil a gente imaginar que forçadamente, que de uma maneira imediata, todas as empresas, especialmente até aquelas de pequeno porte, vão conseguir ter esse ganho de produtividade para compensar esse custo. O segundo ponto que a gente poderia ver beleza, então, mas mesmo assim a gente quer seguir com essa proposta porque tem um ganho social muito grande, vai ser importante para o país e para a saúde mental dos brasileiros, beleza. Como a gente conseguiria fazer para conseguir atenuar essa medida para que aquelas empresas de pequeno porte, aquelas empresas que vão ser mais afetadas, aqueles setores que vão ser mais afetados, consigam ter alguma transição? Será que tem como fazer alguma medida que possa fazer uma transição, que essas empresas tenham algum apoio inicial, tenham algum regime de crédito, enfim. Pensar, mesmo sabendo que o governo também não tem tanto espaço fiscal para conseguir oferecer benefícios para conseguir fazer essa transição, mas pensar em como a gente conseguiria fazer isso. Olhando para evidências de fora, acho que a gente não tem ainda um grande estudo que consiga olhar macroeconomicamente e provar que teve algum efeito muito grande, já tem algumas evidências de outros países. Quando a gente olha na parte micro, algumas empresas mostrando que conseguiram avançar na sua produtividade, ou seja, se prepararam para isso. O grande ponto é que, geralmente, essas empresas já têm uma predisposição para conseguir fazer isso, ou seja, são empresas grandes, ou que já têm uma estrutura produtiva mais equilibrada, ou que tem até alguma margem de lucro um pouco maior, que pode assumir um pouco mais esse risco. Quando a gente olha em termos mais macro, o que a gente viu algumas evidências para Portugal, por exemplo, é que nesse primeiro momento houve uma certa redução da geração de vagas, houve uma certa redução do emprego e aí teve um impacto negativo também na própria economia do país no ponto inicial. Se depois a gente vai conseguir ao longo do tempo compensar isso com a produtividade, isso pode acabar sendo um ponto positivo. Mas pensando nesse primeiro momento no curto prazo, com essa medida, isso pode acabar gerando sim um efeito negativo caso a gente não consiga, caso essas empresas não consigam sobreviver, dado que muitas vezes a estrutura de custos dela já é elevada, que o custo de mão de obra já é elevado e ela não conseguiria funcionar sem ter que contratar outra pessoa, não conseguiria ter esse ganho de produtividade inicial.